Teste, som. 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 Som, teste. Estamos ao vivo. Só apareceu o seu. Que preconceito. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui novamente para mais uma aula. Que bom ver vocês aqui. A gente vai começar às 18, às 20 em ponto. E a gente pede para que vocês não esqueçam de curtir e compartilhar os vídeos. Todos esses vídeos serão postados novamente, né? Ficarão gravados. E esses estudos estão sendo feitos por conta da pandemia. Gostaria que vocês registrassem o seu boa noite, para a gente poder se ver, né? Saber que vocês estão aqui. E está sendo feito assim, dessa forma, pelo YouTube, online, mas normalmente esses estudos, eles são presenciais, né? Por conta da pandemia, foi decidido fazer dessa forma para que todos continuassem tendo acesso aos estudos, né? Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Rejane, esse aqui é o Felipe, esse aqui é o Paulo, somos todos colaboradores da Casa Espírita Luz e Verdade. Lá embaixo, está passando o endereço para vocês. E vamos ver quem é que está no chat. Boa noite, Tatiane. Vânia Xavier também está presente. Tiago, boa noite, Tiago. Luciane Delfino. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, o trabalho de hoje, o estudo de hoje vai ser o bem e o mal. E quem vai começar hoje o estudo? Quem começa hoje o estudo? Deixa eu dar uma olhadinha Sou eu. aqui. É você, Paulo? Ô, Felipe. Então, hoje o estudo começa com o Felipe. Fica à vontade, Felipe. Opa, chegou a Guaraciara da Silva também. Boa noite, Guaraciara. Seja bem-vinda. Pode começar, Felipe. Bom estudo para vocês. Pode fazer a página de preparo? Consegue aí? Olha eu pulando as coisas. Que Aí eu vergonha. faço a prece em seguida. Olha eu pagando mico, gente. Sou eu que faço a página de preparo, né? Pode ser também. Bom, vou fazer então aqui. Do livro Minutos de Sabedoria, eleve seu coração em prece, mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas. Que de seu coração partam as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Prece não é obrigação que alguém desempenhe para ver-se livre de um peso. Ore fervorosamente, mas sentindo as palavras que profere, para que a ligação com as entidades angélicas seja efetivamente real. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual. Bonita a página, né? Simples, objetiva. Sim. Então vamos nos concentrar, unir os nossos pensamentos. Para aqueles que quiserem fechar os olhos, chegou o momento de agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade de termos acordado, por todas as vitórias e desafios que tivemos no dia de hoje, e essa oportunidade única que Ele nos concedeu de estarmos reunidos virtualmente, ao vivo, para debater sobre assuntos edificantes. Rogamos também a presença dos benfeitores, os benfeitores da nossa casa, do CELV, que protegem e mantêm ininterruptamente os nossos estudos,
ao nosso anjo protetor, que sempre nos ajuda, nos dando força de vontade, boas energias, os benfeitores do Cristo, que apoiam esse curso já há 19 anos. Que possamos também despertar a nossa consciência da utilidade, das reflexões, do entendimento da noite de hoje. Que cada assunto possa funcionar como uma semente em que a gente deposita dentro do nosso coração. Só aproveitando uma oportunidade para germinar. Tendo a fé de que uma nova virtude, um novo esforço para uma nova virtude a cada dia se fará necessário para que a gente saia dessa vida muito melhor do que chegamos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, repetindo, né? Já que eu pulei, eu fui precipitada. A origem, hoje a gente vai estudar a origem do bem e do mal, os itens de 1 ao 10. E é o Felipe quem vai ficar do item de 1 a 5. Depois a gente para os comentários, para as dúvidas, para as interações. Então, vocês fiquem à vontade para registrar as dúvidas de vocês ou os comentários. E daí a gente volta para o Paulo, que vai trabalhar os itens de 6 a 10. E aí a gente para novamente para mais um pouco de interação, tá bom? Então, Felipe, é com você. Obrigado, querida. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Espero que todos estejam bem. Hoje é um dia especial, o Dia Internacional das Mulheres. Segue meus parabéns a vocês, né, de além de mudar e transformar esse mundo, né, esse jeito mais sentimental, né, que ensina esses durões, né, que se dizem os homens, né, abrilhantam a nossa noite de hoje. Muitas já deram presença aqui, né? A Rejane, né, aqui na nossa condução, e as demais aí que já chegaram. Muito obrigado, né, por vocês fazer essa escolha. Eu diria que sábia, né? Não que aqui há uma reunião de seres sábios, mas de esforçados, né, para que a gente consiga fazer um futuro diferente, tendo atitudes diferentes, né? Então a gente inicia hoje um novo capítulo do nosso livro. Um livro grande, um livro extenso, e a gente já está no terceiro capítulo, né? Como a vida vai correndo, né? Como a gente vai avançando. De pouquinho em pouquinho, a gente vai devorando esse livro, de segunda em segunda, né? Que a gente se encontra, mas estuda durante a semana toda. Então, só para relembrar, estamos falando do livro A Gênese. No capítulo 1, falamos do caráter da revelação espírita. Estão lembrados dessa parte? Ele fala de revelação, ele fala da ciência, ele fala da revelação divina, ele fala como o espiritismo, a doutrina dos espíritos chegou, né? E já que ele falou em revelação espírita, depois ele vai para Deus e dá uma definição daquela época de como a gente poderia compreender Deus de uma forma mais racional, um pouquinho mais científica, né? Para que a gente consiga entender, né, a atitude do Criador, né? Como o Criador se posiciona quanto à sua criação, que somos nós, né? Dentro desse capítulo Deus, a gente falou da existência de Deus, a natureza divina de Deus, falamos da providência e da visão de Deus, né? Então foi um capítulo só falando sobre o Criador. E hoje a gente avança para o bem e o mal, capítulo, né? Eu vou falar até o item 5, no que tange ao bem e o mal, depois o Paulo continua para terminar esse subitem, né? Que é o bem e o mal.
Então, pegaram já o livrinho? Estão com o livrinho em mãos aí? Vamos lá, vamos item por item? A gente tem muita coisa legal para a gente refletir hoje aqui. Gostaria de contar com a participação de vocês, tá? Interagindo aqui com a gente sempre. Participação totalmente livre. Pode digitar o que você quiser que vai, né, que a gente vai ter um tempinho para poder interagir aqui. Então, no item 1, ele começa assim, Kardec. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, toda justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto, o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja irracional, mau e injusto. Né? E perceberam que ele começa o comentário considerando o que já estudamos nos capítulos anteriores. Ele diz, sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade e toda justiça. Pronto. A Rejane falou no encontro nosso sobre os atributos de Deus. Então, se a gente já concordou com aquilo lá, se a gente já digeriu que aquilo ali é possível, né? Aqueles atributos são possíveis a Deus, ele parte desse princípio agora. Aí ele coloca uma informação muito legal, que ele coloca assim, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Tudo que dele procede, tudo que dele vem, há de participar dos seus atributos. Olha o que ele está dizendo, minha gente. Eu não sei se vocês pegaram a pegadinha aí. É que, na verdade, não é pegadinha, é uma profundidade. Deixa eu compartilhar um negocinho aqui que agora eu gostei, Regiane. Gostei. Vou compartilhar aqui agora uma imagenzinha. Não é novidade para ninguém essa imagem. O que ela mostra, essa imagem aí? Mostra os atributos de Deus, que já comentamos na aula passada. Então, o que esse trecho que eu frisei, ele quer dizer? Então, tudo que vem de Deus é justo, porque justiça é um atributo de Deus. Então, tudo que vem de Deus é bom. Aqui, ó, soberanamente justo e bom. Tudo que vem de Deus, tudo que procede dele, é bom, porque ele é bom. Né? Tudo que procede dele é inteligente, é perfeito, né? É eterno. Então, deixa eu tirar o áudio aqui, né? Aí. Então, tudo que Deus emana, tudo que Deus promove, tudo que Deus permite, tem a ver com os atributos dele. Né? E ele continua assim: porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada há de produzir de que seja irracional, mau e injusto. Então, nada que vem de Deus é contrário aos seus atributos. Aí eu parei para pensar e pensei assim, pô, aquele dia que eu reclamei com Deus que ele estava sendo injusto. Não, ele não é injusto. Ele não é. Porque se vem dele, se é um fato e dele dependeu do fato acontecer e vem dele, tem uma justiça. Ele é perfeito, eu sou o imperfeito, né? Eu estou querendo virar o jogo, virar o barco da história, e não é por aí. Ele é o perfeito, então eu não estou conseguindo encontrar ali a justiça, a bondade, a inteligência, né? Esses atributos das coisas que provêm dele. Não é mesmo? Aí, assim, queria fazer um exercício com vocês. Para a gente, a minha pergunta que eu vou fazer com vocês, que eu gostaria que vocês participassem, é a seguinte: qual é o tamanho de Deus
que você compreende. Então, não dá mais para sustentar aquela ideia de ser aquele hominho de barba que fica ali mais ou menos no céu e regulando só a terra. A gente tem que expandir isso, a gente tem que aumentar esse entendimento. Que tamanho de Deus é esse que a gente entende? Porque se a gente entender o tamanho dele, eu acho que vai dar para a gente perceber os seus atributos, onipotente, eterno, imutável, como eu coloquei aí para vocês. Aí eu vou compartilhar uma outra coisa aqui que eu achei fantástico. Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês, que dá uma dimensão de quem é Deus. Olha aí. Dá uma dimensão. Deixa eu compartilhar aqui. Ok? Chegou aí para vocês? Legal. Vocês estão vendo um astronauta aí, não é? Um astronauta? Então tá, isso aqui é mais ou menos nós. Né? Tá meio encapadinho ali, tá um pouquinho mais gordinho, mais altinho por causa da vestimenta. Não dá para ir assim, não dá para ir sem fantasia. Né? Então, eis um astronauta. Aí, eu vou passando as imagens e vai passando outras imagens que dão a proporção, né? O que eu quero dizer com isso? Tá vendo o Hubble, que é esse telescópio? Ele e nós, como astronauta, ali mais ou menos dá uma proporção de tamanho. Então pode ver que a gente é muito pequenininho em relação ao Hubble, né? Eu não vou comentar cada um não, porque eu quero chegar logo no fim. Eu vou passando de um em um e vocês vão vendo em relação ao astronauta o que são, quais são as criações feitas pelo homem ou feita por Deus e os seus emissários em relação ao tamanho do astronauta. Vê se vocês conseguem pegar as imagens direitinho aí. Vou passar devagarzinho. Então, nós temos uma nave espacial, nós temos a estação espacial, nós temos aqui um foguete. Observem, nós lá no finzinho, mas está aqui, ó, está aqui, em relação a tamanho, pequenininho. Então, vamos lá. Vamos começar agora aos objetos celestes, né? Então, tem muitos, ó, e só vai crescendo. Ó, Plutão, a Europa, a Lua de Júpiter, a Lua da Terra, e vai, ó. Sirius, Vênus, a Terra está aqui. Então, a gente nem aparece mais na tela, porque a tela é pequena. Aqui um outro objeto, um exoplaneta, né? E aqui vai, ó, Saturno, ó, o Sol, Sirius, Pólux, Sagitários. Eu não consigo nem mais falar, né? As palavras aí. Ó, só uma curiosidade. Esse Betelgeuse, o diâmetro desse planeta são 24 bilhões de quilômetros. A Terra tem 12 mil. Esse, não sei se assim eu posso chamar, mas tem 24 bilhões de diâmetro. Então vamos lá. Vamos crescendo aí. Ó. Já estamos agora nas nebulosas, nas galáxias, nas supernovas. Bom, eu paro por aqui. O que está escrito aí? Universo observável. Então, tudo que eu mostrei, Deus é maior que isso. Tá? Tudo que eu mostrei é o que o homem terrestre conseguiu observar.
Então, eu volto à pergunta: qual é o tamanho de Deus que você entende para ser o criador apenas desse aspecto, né? Apenas dessa amostra, né? Então, a gente vê isso com uma profundidade, com uma dimensão muito grande, né? É como a gente falou em algumas aulas. É difícil de mensurar, é difícil de entender, porque a gente não tem comparativo. Eu trouxe essas perspectivas aqui só para a gente entender como que a gente está aí. Nem um grãozinho desse universo observável somos nós, né? É muito menor do que isso aí. Legal? Então vamos lá, vamos voltar lá para Kardec. Deixa eu botar aqui de novo a galera aqui, ó. E tem uma última frasezinha nesse item 1 que Kardec diz assim: logo, o mal que observamos não pode ter nele a sua origem. A gente observa mal, maldade, diga no jornal, né? Então tem muitas atitudes ali que é até reprovada pela gente, já não passa nem no nosso rol de hábitos, de atitudes, né? E a gente vê que ainda acontece. Aí a pergunta é: se o mal existe, o que a gente observa, ele é um mal. Mas a gente tem que ter a consciência de que não é uma produção de Deus, não é uma criação de Deus. Porque no atributo de Deus, nos atributos, não tem maldade. Ele é soberanamente bom. Ou seja, soberanamente, acima de qualquer coisa, ele é bom. Item 2, certo? Vamos lá. Item 2. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, ele está exercitando uma hipótese. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, Satanás, de duas coisas uma. Ou ele seria igual a Deus, por conseguinte, tão poderoso quanto ele, ou ele seria inferior. É puro raciocínio lógico isso daqui. Duas coisas. Existiria um outro Deus, mas que tem o atributo da maldade, porque a gente vê essas produções, né? Ou um ser que seja inferior a ele, que tenha todos esses atributos, mas Deus no comando. Aí ele vai exercitar as duas nos 2 parágrafos seguintes. No primeiro caso, haveria 2 potências rivais. Se existissem Deus e uma outra entidade com atributos do mal. E aí ele coloca ali 2 potências rivais incessantemente em luta, cada um procurando desfazer o que a outra fizesse, contrariando-se mutuamente. Óbvio, porque o mal e o bem são opostos. Né? Um faz o bem, o outro lá desfaz. Faz o mal, o outro faz o mal, o outro. Será? Aí ele diz assim: esta hipótese é inconciliável com a unidade de vistas que se revela no ordenamento do universo. Né? É inconciliável, ela não é possível, ela não tem possibilidades lógicas de ser diante de um universo com ordem, que tem a criação, que as coisas vão evoluindo, que as coisas vão acontecendo de melhor. Né? No fim, tudo de bom é o que acontece, é o que fica. A maldade só tenta impedir o progresso, que a gente já entendeu que não tem outro Deus da maldade. Pô, a gente exercitou isso lá no livro Céu e Inferno.
fala muito bem sobre isso. No segundo caso, qual é o segundo caso? Deus, e ele criou alguém com o atributo do mal. Vamos ver se é alguma coisa logicamente viável. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele que se estaria subordinado, não podendo existir de toda eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido o começo. Então ele diz que Deus e esse ser que ele criou com os atributos da maldade, então teve um início. Não é eterno e infinito como Deus. Né? Então, se Deus criou esse ser com atributos da maldade, tem alguma coisa errada. Porque se ele é soberanamente bom e justo, tudo que ele cria tende a ser isso. Né? Então, ele não criou ninguém com esse atributo. Não criou. Ele diz assim, se foi criado, só poderia ter sido por Deus, se esse ser com os atributos da maldade. Né? Este, então, teria criado o espírito do mal, que seria uma negação da vontade infinita. Então, resumindo aqui, para a gente avançar por 3. Então, o mal, ele tem um início. O mal, ele é uma criação nossa, ou seja, é uma criação das criaturas e não de Deus. É uma ilusão, é uma imperfeição e é algo finito, que tem fim. Porque isso não é um atributo de Deus, isso é uma criação nossa. No livro anterior que a gente estudou, a gente falou sobre o céu e o inferno. Né? Que sim, o inferno, como se diz nos filmes de ficção, eles existem na mente daqueles que os criaram. Não é uma criação de Deus e aquilo terá um fim. Né? Vou usar um exemplo aqui para poder facilitar. Por exemplo, um fato que é conhecido na história da humanidade, que é a escravidão. A escravidão é algo que aconteceu de grande repercussão mundial. Né? Não foi uma criação de Deus. Né? Porque agora a gente entende que isso fere os direitos humanos de qualquer... Hoje se tem isso muito bem colocado. Em uma época, isso era muito bem justificado. Então, isso teve uma criação em algum momento e isso teve um fim em algum momento. Hoje a gente vê como um absurdo, graças a Deus. Né? Então, por exemplo, algo que se era considerado corriqueiro, normal, para aquele estado mental, intelectual daquela época, e hoje, graças a Deus, a gente entende de uma forma diferente. A maioria entende. Porque ainda tem alguns resquícios aí. Né? Aí eu pergunto assim, caramba, nas minhas reflexões, eu parei para pensar assim, então, dentro dessa criação de Deus, onde os atributos dele são só coisas boas, como é que isso acontece? Como é que isso brota? Como é que isso foi permitido, autorizado? Como é que isso teve força para ser criado? A escravidão, por exemplo. Se liga, isso é para vocês acompanharem até o fim, tá? No fim do vídeo, no fim do vídeo a gente vai dar a resposta. Vamos refletindo juntos. Vamos para o item 3? O item 3 é interessante. Ele diz assim... Ele começa assim: entretanto, o mal existe, tem uma causa. Chegamos a essa conclusão. O mal existe, liga a TV, põe no jornal. E aí você vai ver ali notícias relacionadas a coisas que a gente já acha um absurdo. Mas é uma realidade do mundo que a gente vive.
E tem uma causa que a gente sabe que não tem nada a ver com Deus. Aí ele continua assim: os males de toda espécie, físicos do corpo ou morais da alma, que afligem a humanidade, apresentam duas categorias que se importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que impedem da sua vontade. Pegaram aí? Eu gosto, tem algumas coisas que fixam meu olho assim, cara, isso aqui é importantíssimo. O mal que a gente sabe que existe são divididos em duas categorias. A ideia que Kardec está apresentando: os males que o homem pode evitar e as de que independem da sua vontade. Portanto, para qualquer um das duas categorias, produzidos por nós. O que pode ser evitado e o que não pode ser evitado. Né? Aí ele diz assim: entre esses últimos é preciso que se incluam os flagelos naturais. O que se entende de flagelos naturais? Peste, tsunami, terremoto, furacão, que independem da nossa vontade. E acontecem. Não acontecem? Né? Então, só para a gente entender, nesse parágrafo, eu vou até o item 5, em que vou falar dos males que independem da nossa vontade, não que independem, não que a gente não tenha responsabilidade, que independe, o mal vai acontecer independente da nossa vontade, não que a gente não tenha responsabilidade. Né? E eu vou comentar alguns exemplos aqui de flagelos naturais. Aí depois o Paulo ele vai numa tocada de os males que o homem pode evitar. E aí ele continua: um homem cujas faculdades são limitadas não pode penetrar nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Julga as coisas do ponto de vista de sua personalidade, dos interesses artificiais e convencionais que criou mesmo, e não se compreendem na ordem da natureza. No popular, resumindo, quando a gente vê um flagelo natural, a gente não consegue entender por quê. A gente está vendo um fato. É um flagelo natural, independe da nossa vontade, mas a gente não consegue entender onde está a bondade e a justiça de Deus naquele evento. E ele continua assim: é por isso que muitas vezes se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se lhe conhecesse a causa, o objetivo e o resultado definitivo. Se a gente conseguisse entender o porquê daquilo, pode ser que a gente conseguiria ver os atributos de Deus em cima daquele fato. Então a gente precisa buscar se é que tem resposta, né? Aí ele continua: pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo traz o selo da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação às coisas que não compreendem. Ele está dizendo assim: olha, a gente pode pesquisar o porquê daquele tsunami, daquela peste, mas se não tiver resposta, acredita nesse Deus eterno, imutável, justo, bondoso, né? Limite-se a minha ignorância, a minha pequenez para entender o Criador. A gente já viu como é que a gente está em termos de tamanho, né? De criação, né? Está lá muito pequenininho. E eu vou fazer um exercício com vocês aqui, eu vou compartilhar algo muito atual e que serve para a gente refletir. Que é isso aqui, ó. Não tem como a gente falar de desastre, de flagelos naturais, se a gente não falar de Covid-19. Né? Então, só para vocês entenderem, compartilhei com vocês
o mapa mundi, o mapa mundial. Todos os países pintados com algum tom de azul, mais clarinho ou mais escuro, eles têm casos reportados de Covid-19. Tá? Outros muitos, outros menos, mas todos têm. Né? Não está visível nesse mapa os países que não têm. Tá? E que são aquelas ilhazinhas no Pacífico, muito isoladas. Então, podemos concluir que é um flagelo natural? É um flagelo. E como que a gente entende isso? Porque como a gente entende isso, vai moldar a nossa atitude perante isso. Atingiu quase o mundo inteiro. Será um Deus maldoso, punitivo, brincalhão? Meu Deus, onde a gente vai achar essas respostas? Conseguimos ter a visão do todo? A gente consegue ver, no máximo, o que a nossa família produz de pensamentos e atitudes. E do globo todo, quem consegue? Né? Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês? Olha esse livro, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. No rumo do mundo de regeneração. Um livro fresquinho, recém-psicografado, em que Divaldo recebeu ele em setembro de 2020, de fatos que aconteceram em setembro de 2019. Então, Divaldo recebeu a comunicação em setembro de 20, de fatos que aconteceram. O livro é narrado a partir de setembro de 19, quando o Covid-19 começou. E eu fui atrás dessas perguntas e li esse livro. E quero compartilhar um trecho com vocês. O meu propósito é fazer a gente refletir na busca o porquê disso. Meu, curioso. Pense num cara curioso. Então, eu fiquei sabendo desse livro até pela live da Mansão do Caminho, e ele pôs à venda, eu comprei, e selecionei um trecho aqui para vocês, de que ele fala do que estava acontecendo na ótica do planeta Terra, sobre os seus viventes, sobre os seus encarnados, sobre os seus desencarnados. Né? Então ele diz assim: nosso administrador, o irmão Antúlio, que era responsável por nossa comunidade, ergueu-se com significativa ponderação, deu-se início à solenidade. Foi uma reunião. Ele diz assim, ó, nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Iniciava-se com dores infinitas, já que vinham assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais devastadoras e alucinados programas de divertimentos extravagantes quanto grosseiros. A drogadição vinha há décadas consumindo a juventude e vícios degradantes dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde, os meios de dignificação humana. O bafio pestilento exteriorizado pelo materialismo, dominador das massas, zombava de Deus. Na condição de mito superado, e a figura de Jesus e sua doutrina, como as personagens dos seus dias que o acompanhavam, sendo objetos de escárnio e desdém. Em nome da arte e da cultura, vivia-se a bacanal em toda parte com a anuência das autoridades ou por elas estimuladas, e graves transtornos de conduta formavam uma sociedade desarrazoada e venal.
Os valores éticos, a princípio, surdamente, depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como os castradores da liberdade. E a necessidade de igualdade com as minorias, de todos os aspectos, favorecia a libertinagem desmedida. Pessoas cultas e aparentemente sensatas, de repente, sentiam necessidades de quebrar os limites a que dominavam como tabus. E desnudavam-se em nome da nova ordem, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. Disparates de toda espécie tornavam-se motivos de brigas intérminas, e qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultra-romano. Os jogos políticos atingiam as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra em face dos crimes cometidos e divulgados. As universidades negavam a finalidade para o qual foram edificadas pelas civilizações transatas, dominadas pelos revolucionários perversos que os políticos insanos colocaram para desviar a juventude. Seduzido com programas ateus e depravados, em que os instintos primitivos eram exaltados, até a consupção das energias devoradas pelos interesses de corruptos e de corruptores. Sentia-se no ar em toda parte que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado a situação insustentável. É apenas um trecho, né? Um trecho do livro que é longo e que fala sobre o Covid-19, sobre o aspecto planetário das mentes ali circunspectra, que eu quero dizer é limitadas, não presas, mas elas estavam tanto desencarnado como encarnado ali. São emanações mentais, em que eles conseguem perceber de outros canais. Perdão, de outras posições, né? Então, isso, gente, é para a gente entender que se a gente não encontra resposta, não significa que elas não têm, elas existem, né? E que a gente precisa lidar com responsabilidade. E eu peguei me pensando assim, para terminar, mas eu não tenho nada a ver com isso. Aí me veio o Emmanuel da semana passada, que a gente leu aqui. Felipe, você não reencarnou por descuido. Se você não acha que faz parte disso, no mínimo, é o lugar que te cabe no edifício do bem. Me veio isso à mente. É o lugar que te cabe no edifício do bem. Pode ser que a gente não compactue com isso, mas se a gente veio para cá, a gente tem um motivo. Tá? E para finalizar, estendi hoje muito, né? Me empolguei aqui. No item 4 e no item 5, Kardec diz que, em relação aos flagelos naturais, deu ao homem inteligência para diminuir as suas causas. Eu vou compartilhar rapidamente aqui. Uma parede numa cidade do Japão que foi criada para conter o tsunami. E depois uma tecnologia para se colocar nos edifícios, nos arranha-céus, para poder evitar terremoto e grandes ventos. Uma espécie de bola que faz um pêndulo. Só olhar aqui, né? No terremoto, se o prédio vier aqui para o cantinho, a bola vai para o outro e mantém. Inteligência para que a gente minimize o efeito dos flagelos que tem como causa as mentes
relacionadas nesse planeta, né? Então, acho que era isso. Tem algumas perguntinhas aí, Regiane? Eu acabei me empolgando, não prestei atenção. Vamos lá, né? Vou dar boa noite também aqui para o Rodrigo, para a Luísa Dutra, que eles chegaram enquanto você estava falando. Boa noite, gente. Teve aqui algumas reflexões, né, Felipe? Ó, o Tiago falou assim, ó, essa reflexão é muito interessante, pois a maioria de nós queremos apresentar somente a face do bem e acabamos não sabendo lidar com o nosso lado sombra. Aí, quando você estava falando sobre Deus, o tamanho de Deus, a Luísa Dutra colocou assim, ó, para mim fica difícil até mensurar o tamanho do Pai. Eu tive, como Chico, vontade de voltar para tomar um cafezinho, porque começou a ficar muito longe de casa. Eu não gosto. Aí o Felipe ainda falou aqui, ó, se o homem temesse menos e conhecesse mais as suas sombras, evoluiria com mais fôlego, fica mais fácil de evitar as pegadinhas da vida e identificaria mais fácil o mal disfarçado de bem. Deixa eu ver aqui. Ele falou que ficou maravilhado com essas observações do espaço. Fez uma observação aqui também sobre a escravidão. Falou assim, ó, eu acho que a escravidão, que a questão da escravidão vai além de costume e cultura de época. Ainda hoje, na atual sociedade, se vê muito desses ideais, inclusive novos modelos de escravidão politicamente aceitos. Concorda? Sim, concordo. Assim como a gente está falando agora de uma pandemia, a gente está falando do livro, né? No rumo dos mundos de regeneração, é um processo. As mentes que se compactuam, por exemplo, hoje com a escravidão, mas com outras tecnologias, com outra roupagem, com uma outra nova forma, irá para mundos em que mentes como esta também tem sintonia, até evoluir, progredir, entender os direitos humanos de uma forma mais abrangente, enfim. Cada um tem... eu paro para pensar nas minhas reflexões aqui. O nosso destino é a perfeição. Fica tranquilo, né? O nosso destino não é a Terra. Se a gente for rápido, melhor dizendo, se a gente acompanhar a evolução da Terra, a gente pode ir até andando com ela. Ela vai se regenerando, né? Vai para um outro estágio e a gente é aprovado para ir junto com ela. Estou regenerado? Vou para a regeneração. Né? Estou no mundo, a Terra vai para o mundo ditoso e eu estou nessa direção, nessa mesma velocidade, eu vou junto com ela. Mas também se eu não estou, ou se alguém não está, ainda com muita resistência ao caminho do bem, que vai ser empurrado, mas vai mais lento, vai habitando planetas. A gente viu aqui uma duas dúzia de objetos celestes que podem ser moradas na casa do Pai, para que a gente cumpra a velocidade que a gente imprime para a nossa evolução. Se a gente não for na velocidade da Terra, se for mais rápido, até ultrapassa a Terra. Se for mais devagar, vai para um planeta mais compatível. Se for no mesmo passo, vamos ficando na Terra. É isso aí. Eu vou passar só mais 2 slides aqui rapidinho para mostrar que o Thiago está sempre sintonizado aí com o estudo. Na hora que você estava falando da Mansão do Caminho, ele falou que estava exatamente mandando um e-mail para a Mansão do Caminho. Legal. A Glauce também chegou. Você está querendo falar, Paulo, alguma coisa? Não, pode começar aí. Tá. Então agora eu vou passar para o Paulo, senão o Paulo vai ficar com o horário dele bastante apertado. Paulo, acho que você pode ir até 1h15. 1h10, 1h15, quando der aqui, ó. Mais 1h15, tá bom? Então, vai lá, é com você. Tá. Boa noite a todos aí, né? Paulo, a gente não está conseguindo ouvir muito bem, está fazendo algum chiado no seu microfone.
Ele estava Melhorou bom. agora? Isso, agora sim. Melhorou. Melhorou? Boa noite a todos aí que estão participando no chat, aqueles que vão acompanhar o estudo depois, e dando prosseguimento aí ao que o nosso amigo Felipe abordou. E assim, como ele disse, Isso, né? O capítulo 2 da existência de Deus, os atributos de Deus. Voltou a esbarrar no microfone, Paulo. Alguma coisa interrompeu aí a... Vê se está melhor agora. Não, ainda não. Dá um prosseguimento aí, eu já entro aqui, eu vou ter que tentar isso aí, infelizmente. Tá bom, tá ok. Não, problema. Tá ótimo. Bom, então eu vou fazer o comentário que eu ia deixar para o final, né? Enquanto isso, o Paulo vai ajustar o microfone dele, porque está dando algum mau contato, e aí ele já volta com isso. Bom, hoje a gente está falando de conceitos filosóficos, né? Hoje a gente está falando do conceito de bem, do conceito de mal, né? E até o Felipe falou para a gente o seguinte, né? A questão dos mundos primitivos. Então, nos mundos primitivos, a gente tem um instinto ainda prevalecendo, né, nas nossas vidas. Mas a gente sai do mundo do instinto e vem para o mundo de provas e expiações. Então a gente acabou de sair há pouco tempo, como seres humanos, desse mundo primitivo, né? Então a gente está saindo agora da questão dos instintos para o mundo de provas e expiações. Paulo? Ele está aqui embaixo, aqui. Paulo, você está aí? Boa noite, está melhor o áudio? Um pouquinho só, ele está chiando um pouco. Fala um pouco para a gente poder entender. Boa noite, pessoal. Como é que está o áudio aí, tá bom? Felipe? Tá bom, meu amigo. Eu acho que só falar um pouquinho mais alto que funciona. Tá, vamos meter aqui no último volume. Vamos lá, então. Então, dando prosseguimento, né? A questão de Deus, né? Como a gente já estudara no capítulo 2, ela vai fornecer, vamos dizer, a base da ética espírita, da qual a gente estudou demasiadamente na obra O Evangelho segundo o Espiritismo lá atrás. E outras obras também, principalmente no Evangelho. Então, assim, por que vai dar base à ética, à moral espírita, né? Justamente porque, pelos atributos de Deus, né, a gente vai poder ter um parâmetro para avaliar através do mecanismo do universo, do mecanismo que se dá as relações entre os seres inteligentes, o que fere e o que não fere a tal da ordem do universo, que a gente pode chamar da lei de Deus. Então, assim, lembrando, como o Felipe abordou nas primeiros 5 itens, né, e tradicionalmente, em algumas religiões, a gente tinha aquela ideia do mal ter a sua origem baseada numa visão que vem de uma influência desde a antiguidade, do maniqueísmo, daquela ideia da disputa entre o bem e o mal, aonde o bem estaria ligado ao Criador e o mal estaria ligado a um ser que rivaliza com Deus ali no universo. Como o Felipe bem explicou, Kardec ele vai mostrar os problemas lógicos dessa noção e como ela contradiz os atributos de Deus. Em que sentido? Se há um ser que rivaliza com Deus, e esse ser sendo a origem do mal, isso traz 2 problemas. Um é entrar em contradição com os atributos do Criador, que é a sua onipotência. E se a gente observar toda a ordem que há no universo, isso aí não dá respaldo para a gente achar que há uma disputa entre 2 poderes, de poderes iguais, né? Poderes iguais, 2 criaturas com poderes iguais. Que a gente observa uma ordem no universo, a gente olhar numa escala assim macroscópica. Então,
não pode ter um ser que rivaliza com Deus, assim como esse ser não pode ser criado por Deus, como Kardec vai explicar no item 2 e 3, que tudo que vem de Deus, sendo Deus perfeito, é perfeito também. Né? Só que aí surge um problema da qual, pela filosofia espírita, a gente tem que resolver. Por quê? A gente observa o mal. A gente vive num mundo em que o mal está presente. Então, se esse mal não tem origem diretamente em Deus, não pode ter origem em ser a parte que rivaliza com Deus, porque essa segunda a concepção vai contradizer também os atributos de Deus, né? Qual é a origem do mal? E aí, essa é a visão teológica que está impregnada em algumas religiões ocidentais, principalmente, né? Essa ideia do mal ter origem, né? Em outra criatura. E isso traz um segundo problema que tira a responsabilidade daquele ser inteligente que comete mal. Como vai dizer aqui no item 8, no seguinte trecho, né? Se houvesse na criação um ser predisposto ao mal, nada o poderia evitar. Mas o homem, tendo a causa do mal em si mesmo, e tendo ao mesmo tempo em seu livre-arbítrio e por via de lei divina, evitará o mal quando quiser. O homem, eu gosto de falar o ser humano, né? Para não falar o homem, a mulher, né? Então, a gente tem, pela lei do progresso, a gente tem que se cuidar até com a linguagem. Mas se entende aí o ser humano, abarcando todos os gêneros possíveis, a criatura, né? Encarnada. Então, o mal reside na obediência da lei de Deus. Então, como eu ia dizer, há duas concepções. Uma é essa questão. E a outra concepção, que vem assim na esteira da era moderna, já começa um pouco no Renascimento, mas principalmente ali no Iluminismo, e após o Iluminismo, já no século de Kardec, século XIX, entre século XVIII e XIX, vai haver um período da descrença, né, onde vai ruir a concepção, onde na historiografia a gente conhece como Antigo Regime, aquele período em que a igreja controlava o pensamento, ditava, né, pelo fundamentalismo, também é uma concepção mais atual, mas assim, quando ela tinha bastante influência nas ideias. Isso vai ser substituído com o avanço da ciência e com as ideias de pensadores iluministas. E uma das correntes que sai do iluminismo, a gente vai ter alguns pensadores, alguns filósofos que vão seguir uma linha mais materialista, mais ateísta, mais materialista. Uma das vertentes desse materialismo seria o niilismo, né? Aonde se não há como comprovar pelo menos o Criador, ou essa ideia do Criador e da providência para a humanidade não teria mais relevância, então assim o ser humano é livre e assim não há uma escala de valores morais. Tudo pode ser recriado. Não há um destino, não há algo determinado para o destino do homem, do ser humano aqui na Terra e no futuro. Então, o niilismo ele tem várias vertentes, e isso vai trazer um problema, como Kardec até coloca lá no Céu e Inferno, né? As consequências morais da concepção niilista. Porque se tudo é válido, essa ideia, quando propagada e estimulada por seres egoístas, só tende a gerar desgraças e violência. E mais se a gente somar essas concepções. Então, a gente tem, quando a gente visualiza a sociedade, a gente tem essa desordem de valores. No trecho do livro, como o Felipe leu, o autor psicografou, fala de uma série de problemas morais, e tudo isso é engendrado por essa falta da concepção de como funciona a providência e como ela atua na humanidade. E nós, espíritas, a gente não tem essa concepção dicotômica, dividida, aonde o bem, a sua essência está em Deus, e há um ser que rivaliza com Deus, né?
como essa luta eterna entre o bem e o mal. A gente não tem essa concepção das religiões tradicionais, teológicas. Mas também a gente não cai no niilismo. Por quê? Exige pela a lei de Deus, né, o bem, ele é consequência do que a gente estudou nos capítulos anteriores. Se a gente pode observar a evidência da existência de Deus, observando a ordem no universo, a harmonia, como tudo se encaixa. Se a gente pode chegar nos atributos de Deus, pela lógica do que Deus não pode deixar de ser, senão ele deixa de ser Deus, a gente chega naqueles atributos que nós estudamos. Deus é soberanamente justo e bom, Deus é eterno, é imaterial, é imutável, e por uma série daqueles atributos, isso vai ser um princípio aonde a gente começa a construir a noção do bem. Então, o bem decorre da lei de Deus, né? Que é o mal, assim. Então, o mal ele não tem origem numa criatura criada à parte. O mal decorre do quê? Os seres inteligentes, eles foram criados simples e ignorantes, vão, na série da experiência, através de várias reencarnações, vão estar adquirindo inteligência aonde vai ser desenvolvido a inteligência. A inteligência que vai decorrer da experiência, por várias experiências encarnatórias, em diversos mundos, no mesmo mundo, na sua ida ao mundo espiritual, no seu retorno ao mundo material. E na medida que ele vai estar avançando, vai ser desenvolvido ali os instintos, as paixões, e na medida que a inteligência começa a ser desenvolvida, esse ser inteligente vai deixando de ser guiado apenas pelo instinto. É onde, numa escala grande, a gente vê a transição, né, do princípio inteligente do animal. E essa é uma escala muito grande, tá, gente? Até entrar na encarnação humana, e é isso a gente vai ver nos próximos capítulos, como é que dá essa evolução espiritual, né? Mas, assim, aí vai dizer o seguinte, na concepção da filosofia espírita, qual é, então, a origem do mal? Se a gente não pode ter a concepção de que tudo é desordem, tudo é válido, né? O espírita ele não aceita o niilismo, porque há um Criador e esse Criador estabeleceu leis que regulam o universo e que regula as relações entre os seres. Mas também a gente não tem a nós espírita, né, na filosofia espírita, a gente não compreende que haja um outro ser, um outro espírito que rivalize com Deus, mas a gente observa que há o mal. Então, da onde está a origem do mal? Aqui, como ele vai dizer no item 9, o mal sendo o resultado das imperfeições do ser humano, e o ser humano sendo criado por Deus, dissear que Deus não criou o mal. Então, o mal vai decorrer o quê? Porque Deus criou os espíritos com o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vai ser desenvolvido também, né? O livre-arbítrio de um ser encarnado entre povos nativos, né? Povos autóctones, aqueles que a gente chamava por um período de indígenas. E isso também a gente tem que ter um cuidado, porque eu lembro que teve um comentário falando-se dos costumes, né, que era considerado comum, prática comum, a escravização, né, de determinadas etnias de seres humanos, e muitas vezes a história é contada pelo lado vencedor, né? Era considerada comum por quem? Por quem estava no comando, por quem tinha pele branca, mas aqueles que sofriam, né? Será que eles tinham essa concepção de que era comum? Assim também como sociedade da qual se julgava que era selvagem, que estava em estágio atrasado, muitas vezes era apenas uma cultura diferente. Mas vamos lá. Ao longo da história, aqui a gente teve sociedades, comunidades, né, que foram se desenvolvendo. E se a gente pegar lá aquele ser que ainda estava começando a encarnar aqui na Terra, onde nem existia ainda, a linguagem estava sendo desenvolvida e tudo, o uso que ele fazia da liberdade e o mal
que ele praticava não era com a mesma gravidade já que o ser humano da era atual, aonde tem a inteligência mais bem desenvolvida, aonde sabe exatamente diferenciar o bem do mal. Então, o que eu estou querendo dizer? Na verdade, o que Kardec diz aqui, né? O mal, ele é relativo, depende da consciência daquele que pratica. Então, se a pessoa ela tem a consciência, sabe discernir melhor o que é o bem e o que é o mal, a punição dela vai ser proporcional, né? Então, como ele vai abordar nos últimos itens aqui, uma das causas do mal, né, está lá no instinto da conservação. Por quê? A nossa espécie, né, aí falando biologicamente, pela teoria da evolução, evolui naturalmente ali na cadeia, né, do reino animal, né, onde, segundo as teorias atuais, haveria um elo, né, um elo que se diz um elo perdido, né, porque ainda não encontrou, né, esse restos de fósseis, e a partir daquilo ali vai haver várias ramificações, aonde vai se diferenciar de outros primatas, e por uma série de ramificações, como a gente estuda, né, a espécie que prevaleceu foi o Homo sapiens, né, o Homo sapiens sapiens, da qual a gente encarna. Então, assim, se a gente estudar a escala da evolução material, a gente carrega esse instinto da conservação até hoje. Mas, e todo o reino animal ele tem um instinto da conservação bem forte. Meu áudio está legal ainda, gente? É porque sinalizou uma mensagem aqui. Tá dando para ouvir, né? Tá normal, Paulo. Tá, obrigado. Porque eu vi uma mensagem aqui. Então, vamos lá. Nossa, eu me perdi um pouco aqui. Como ele vai dizer no item 10. Se estudarmos todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que tem seu princípio no instinto da conservação. Esse instinto está com toda a sua força nos animais e nos seres que mais se aproximam da animalidade, né? E aí ele vai dizer que domina, né, o instinto da conservação, e o instinto ele vai se enfraquecer. Na verdade, a espécie humana ela vai deixar de ser guiada por instinto e vai usar mais o raciocínio, né? Então, na medida que a inteligência está progredindo. Está dando para entender, gente? Porque isso, na verdade, quem aí está acompanhando no chat, a gente vai estudar nos capítulos posteriores. Vai ter um capítulo aqui que é o capítulo A Gênese Espiritual, aonde isso vai ser abordado com mais cuidado, né? Mas só Kardec já dá umas pinceladas aqui, porque ele quer mostrar que esse mal que é praticado na humanidade deriva da nossa proximidade com o reino animal, né? Então, qual é a ideia? Quando a gente fala, nós, seres humanos encarnados, precisamos evoluir. Isso é repetido nos estudos espíritas, né? Então, o que consiste basicamente essa evolução? É justamente a gente vencer essa barreira da matéria, essa barreira das paixões, a barreira dos instintos, né, mais ligado à matéria, aos desejos, né, que o nosso corpo ele gera pelos hormônios, por tudo mais, e a gente desenvolveu o senso moral, a concepção da eternidade, da vida espiritual. E isso se dá naturalmente na medida que nós, enquanto espíritos, vamos adquirindo experiência, né? E a gente está aqui nessa encarnação. Daqui a 2 encarnações, 3 encarnações, provavelmente a gente vai estar mais próximo à vida espiritual, menos ligado às paixões materiais, né? Então, esse é o desafio que todos nós devemos, né, enquanto espíritos aqui encarnados, fazer. Porque, então, resumindo, aonde está a origem do mal para a filosofia espírita? O mal decorre do próprio livre-arbítrio, né, da qual Deus deixou. Por que Deus, então, deixou os seres humanos ter o livre-arbítrio? A gente pode fazer a seguinte objeção. Para não haver o mal no universo, no mundo,
bastaria Deus ter criado seres perfeitos, né? Assim como o perfeito é o próprio Criador. Se o Criador é perfeito, os atributos dele, tudo que decorre dele é perfeito. Então a gente poderia pensar assim, se criasse todo mundo perfeito, todo mundo sabendo tudo, não haveria o mal. Mas aí a gente não teria o mérito, como o Kardec vai explicar, né? Fazendo uma, uma analogia aqui, talvez eu não seja muito bom para fazer analogia, nem sei se ela vai servir muito, mas de repente a gente consegue ter alguma ideia, né? Nós somos bastante imperfeitos, quem aí está assistindo, quem é pai ou quem é professor, mas principalmente quem é pai, desse meu exemplo, né? Pai e mãe. Imagina aquele pai e mãe que paparica seus filhos, né? Desde o princípio, desde o bebê, faz tudo que a criança pede, dá tudo que a criança deseja, nunca diz não para seus próprios filhos. Então, vocês estão me ouvindo aí, a própria Regiane, o próprio Felipe, que é pai, Regiane mãe. Isso, vocês concordam que isso vai trazer um prejuízo no desenvolvimento educacional dessa criança. Por quê? Se os pais não colocam limites, dá tudo, né? Porque a criança nasce com todos os desejos. Vai ser um ser que vai desenvolver, ou se a gente é espírita, a gente sabe que a criança ela já traz uma bagagem, no mínimo, na melhor das hipóteses, vai ficar estacionário, né? Mas a tendência é aflorar tudo aquilo que ela não trabalhou em existências anteriores. Vai estar alimentando o egoísmo, o egotismo, as paixões desse ser que está ali para ser educado, né? Para ser instruído, para ser trabalhado as suas imperfeições, né? Então, a gente consegue ter uma ideia de quão importante é dar a liberdade, educar, impor limites para as crianças. Deus está olhando a gente numa escala, assim, Deus, as suas criaturas, a gente observa que a gente não consegue nem visualizar como seria a humanidade toda perfeita. Primeiro, assim, que a gente vive num mundo assim, tão material, aonde teria dificuldade em ser perfeito, encarnar aqui, a menos que não seja no corpo material, né? Então, assim, a gente já estudou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que a escala dos seres, a escala evolutiva dos seres, ela tem que ser proporcional ao mundo onde esses seres vão morar, né? Então diz lá, mundo celeste, aonde são moradas dos espíritos bem-aventurados, dos puros espíritos. E há mundos ditosos, mundos de regeneração, mundos de provas e expiações. Então a gente vive ainda no mundo de provas e expiações, aonde a matéria, a gente pode dizer assim, se a gente comparar com o mundo mais elevado, é grosseira demais. Então, o que eu estou querendo dizer? É necessário essa diferença graduada das criaturas. Porque se todo mundo é perfeito, se todo mundo tem um corpo fluídico, como é que as criaturas obrariam no mundo muito material, né? Então, tudo que Deus faz é sábio demais, e aquilo que a gente não consegue perceber, compreender, decorre muitas vezes da nossa falta dessa percepção mais ampla do que propriamente uma deficiência daquilo que Deus construiu, né? Então, tudo tem um propósito, né? Até essa diferença da escala gradual das criaturas, e a gente observa também que Deus cria todo mundo simples e ignorante, mas para caminhar junto à perfeição. A perfeição que se dá tanto no campo do conhecimento, da intelectualidade, quanto no campo moral, da ética, né? Então, é necessário, e esses seres, né, mais evoluídos vão amparar, vão encarnar em mundos mais materiais para fazer com que esses de mundos mais materiais evoluam também, né? E também, e é o que a gente tem, por exemplo, com a questão do anjo da guarda, né? Nosso anjo da guarda, como é explicado lá no livro dos Espíritos, é um espírito de uma ordem acima. Por quê? Justamente por ser mais experiente e por ser esse anjo, esse espírito que vai poder nos auxiliar, né? Então, assim, tudo tem uma ordem. Só queria ressaltar aqui também, antes de passar para o comentário, quando fala em paixão,
a ideia que a gente tem da paixão é aquela ideia do senso comum, né? Onde alguém está apaixonado por uma outra pessoa ou é apaixonado por algum hobby, por algum esporte, por algum clube, etc. Né? Então, também está encaixado, só que essa é uma visão mais restrita, né? Quando falar aqui em paixão, assim como tinha lá no Livro dos Espíritos, e aqui no item 10, quando fala de paixão, entenda assim, essa palavra latina, ela era assim, passione, ela vem ao contrário de ação, ou seja, paixão aqui, filosoficamente, é todo aqueles pensamentos, aquelas emoções, sentimentos que vêm de fora para dentro, ou seja, aquilo que influencia a matéria, né, o organismo humano e, consequentemente, a ação humana. Esse é o sentido filosófico, é o sentido que a filosofia espírita trabalha, né? Assim como tem lá desde René Descartes, no livro As Paixões da Alma. Então, paixão aqui é toda aquela forte emoção, forte sentimento que vai influenciar a matéria, ou seja, o nosso organismo, o nosso corpo, e isso vai influenciar nossas ações. Tá? Então, é algo que vem de fora para dentro. E qual é a ideia? A ideia não é erradicar a paixão. Nós, encarnados, precisamos da paixão, das paixões. Né? A ideia é domar. Né? Tem até uma frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele faz uma analogia. A paixão é como um corcel indomável. Então, se a gente tentar montar nesse corcel assim, a gente vai cair, pode se machucar. Mas o domador, né, aquele que vai tentar domar, ele vai seguir ali. Quase vai cair e tudo, mas vai conduzir o corcel, né? Aquele cavalo selvagem. Então, a paixão, ela tem essa imagem. Então, nós, encarnados, a gente tem que controlar as paixões. É para isso que a gente estuda a filosofia espírita. E várias passagens aqui das instruções dos espíritos é nesse sentido, é como a gente vai controlar. Mas não erradicar, porque a gente precisa da paixão. Se não existisse paixão, a gente estaria lá juntando uma pedrinha na outra ou um galho no outro para criar o fogo. A gente estaria ainda nos aspectos mais primitivos. Então, foi a paixão que transformou a humanidade. Buscou a tecnologia, o conhecimento e tudo mais. A questão do instinto a gente vai trabalhar na semana que vem também. Então, o instinto... Desculpa. Kardec estava no século XIX, né? Só dando spoiler de semana que vem. Eu já vou abrir aqui para o comentário de vocês. Tem que abrir por causa do horário. Sim, já vou já. Kardec, ele trabalha o instinto, mas ele está no século XIX. No século XIX ainda não tinha a concepção da citologia, do DNA e tudo mais. Então, a gente vai observar lá na próxima semana que ele vai trabalhar com algumas hipóteses, não vai definir nada, porque ele não tinha condições de definir, deixar para o futuro. Hoje a gente já tem ainda mais alguns avanços, aí a gente vai ver lá a causa do instinto, que a gente vai poder falar. O instinto tem muito a ver com esse avanço da citologia, do avanço da biologia, mas a gente vai observar que se essa matéria ela tem uma organização, mesmo que automática, alguém criou essa ordem. Né? E aí, o que vocês acham? Quem criou essa ordem foram os espíritos prepostos por Deus, foi o próprio Criador, fica como reflexão para a próxima semana. Então, fechando, é basicamente isso aí, né? Ele vai dar no item 10, começar a falar do instinto, da paixão, mas isso a gente vai trabalhar mais na próxima semana. Então, para fechar, filosofia espírita. O mal decorre da própria liberdade de nós, enquanto espírito, né? Se a gente não observa a lei de Deus, a gente comete o mal, a gente sofre, né? Então, na medida que a gente faz o bom uso da inteligência, controla as paixões, procura se guiar tendo a concepção de que somos espíritos e entendendo o nosso destino, a gente vai passar melhor por isso. Não tem como se livrar de tudo aquilo que a gente tem como mal, porque a gente vive no mundo de provas e expiações. E como diz no Evangelho, na mensagem, se eu não me engano, de Santo Agostinho, ele recomenda, tenta evoluir bastante para ir no mundo melhor. Né? A gente não precisa ficar cativo, preso à terra.
na Terra ainda, aí é uma concepção individual minha, eu acredito que o mundo de regeneração ainda vai demorar alguns milênios. A gente vai ver isso no final do nossa obra, lá no final do ano. Quando os espíritos, 1000 anos, significa um pouco espaço de tempo, né? Mas aí também é uma concepção minha, talvez seja espírita um pouquinho pessimista, mas a gente está aqui encarnado, a gente faz o nosso papel para o bem daquilo que é possível fazer, e a gente, enquanto a Terra ainda, o mal ainda domina, a gente pode ir para orbes melhores. Esse é o recado, tá, pessoal? Desculpa aí estender um pouquinho. Tá ótimo, Paulo. Obrigada pelas suas considerações. Um estudo muito gratificante mesmo. O Felipe botou aqui, gente, olha, um endereço para quem quer ver, né, ter acesso àquele Universo em Perspectiva, muito bacana. E o Tiago, ele tá adorando o estudo hoje, ele tá animado, tá cheio de comentários aqui do Tiago. Olha, a pergunta dele é assim: mas não caberia mistura das duas concepções, Paula, liberdade e o crivo da moralidade, sem excesso em nenhum dos dois? E aí, Paulo? Sim. Essa liberdade, eu não sei se você colocou aí como entendendo relacionada ao princípio do livre-arbítrio, né, que eu acredito. O livre-arbítrio, como eu disse aqui na minha fala, ou não sei se eu não passei por isso, o livre-arbítrio, ele assim, Deus não dá o livre-arbítrio pronto para o ser humano encarnado. O livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo na nossa cadeia de encarnações aqui. Por isso que eu citei o exemplo dos povos mais primitivos, né? Vamos visualizar assim, o homem lá no Paleolítico, o ser humano no Neolítico, né? Ele tinha um determinado livre-arbítrio, mas ele estava mais preso aos instintos, às paixões, do que o ser humano da contemporaneidade, o ser humano moderno. Então, o livre-arbítrio dele lá era mais tolhido. Tolhido por quê? Pelos próprios instintos, né? Porque ele vai estar mais próximo às necessidades, né? Animais, quase. É claro que já tem uma humanidade ali, já tem senso moral, já tem cultura. Então, assim, o livre-arbítrio, né, assim, se a gente pegar as sociedades mais primitivas, o livre-arbítrio dela era mais limitado do que o nosso, né? Mas limitado aqui, limitado pelas suas próprias necessidades. O que eu estou querendo dizer? O livre-arbítrio, depois a gente pode dar uma revisada lá no livro do Espírito, ele é um processo aonde a gente vai estar desenvolvendo, né? Eu não sei se eu estou enrolando aqui nas palavras, não estou querendo dizer que Deus dá esse princípio tolhido para a gente. O que eu estou querendo explicar? É algo que, ao encarnar, a gente vai desenvolver nesse processo das encarnações, né? Porque a concepção da religião tradicional, ela trabalha com a concepção de que se só há uma existência, não há reencarnação, então o livre-arbítrio ele é 50% para o bem ou 50% para o mal. Se a criatura faz o mal, ela vai para o inferno. Se a criatura vai do bem, ela vai para o céu, né? Depois do juízo final, dependendo da teologia, né? Da escola teológica. Para aquele que tem a concepção apenas materialista, não considera o lado espiritual, o ser humano ele é guiado pela matéria, né? Se não há alma, não há espírito, nós somos aglomerados de moléculas, átomos. Então a matéria tem muita preponderância. O espiritismo ele equilibra essas duas concepções, porque ele não cai nesses extremos. Ele vai dizer, não é 50%, 50%, nem sempre foi assim. Se a gente olhar assim, quanto mais próximo está da animalidade, mais vai ser guiado pelos instintos. Quanto mais o ser humano está avançado, mais ele vai ter autonomia e, consequentemente, a responsabilidade do mal praticado. Está dando para entender? Quanto mais o ser humano sabe, mais ele vai ser responsabilizado pelo mal. Se a gente pegar lá, se povos antigos praticavam canibalismo, comia outro ser humano, né? Ele era menos responsável por aquele mal de acordo com a evolução espiritual daquele ser encarnado ali. Menos responsabilizado do que um ser humano que mata um outro.
hoje, na humanidade, né, com o progresso que tem. Mas o mal é sempre o mal, só que ele é relativo. Depende do quão o ser sabe, né, tem consciência do que está fazendo. Desculpe mais uma vez me estender aí. Abra o comentário Felipe da Regina. Estou falando mesmo. Aqui, ó. Aí o Tiago falou o seguinte, ó, porque a interpretação de moralidade mesmo em si é delicada e mutável. Situações vistas como imorais para certas sociedades hoje se entendem como fenômenos normais e não prejudiciais a ninguém. E aí ele fala assim em seguida, o crivo da moralidade por moralidade é algo delicado e até perigoso, pois o homem que acredita ser de bem, mas não é de bem, consegue manipular facilmente esse instinto, que ele chama de moralidade, para pregar aquilo que acredita dentro de uma limitada concepção. Quer falar alguma coisa sobre isso, Paulo? Bem rapidinho, que a gente tem 3 minutinhos para comentar. Porque é complexo, as questões aí são bastante filosóficas, né? Mas, acho que a gente pode deixar elas até para ao longo dos estudos a gente ir Thiago, se conversando. estiver lá no grupo do WhatsApp, ao longo da semana a gente vai debatendo, assim como os outros colegas, Felipe, Regiane. São questões para a gente ir trabalhando, porque não são muito fáceis. Lembrando que eu acho que depois que a gente estudar a agenda espiritual, a gente vai ter mais elementos aí para estar discorrendo, mas são questões válidas, legais. E realmente, a moral ela é mutável e tudo, né? A gente não pode fazer um anacronismo, avaliar assim, como é que povos da antiguidade havia. Tem toda aquela questão que até é trabalhada nas ciências humanas. Mas o espiritismo, a filosofia espírita também fala, né? O livre-arbítrio, ele é um processo que vai se desenvolver e o mal ele é relativo, né? Não é absoluto. Eu acho que é isso. Felipe, você quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Eu quero falar, mas a gente não tem tempo. Eu coloco no grupo, tá? O trecho que me chamou a atenção, que eu gostei muito, eu vou recortar, vou botar no grupo, aí a gente interage um pouquinho, tá bom? Aí a gente não alonga muito, senão pode alongar mais do que a gente pode. Então, olha, eu vou fazer uma última, para fazer o fechamento bem pequenininho. Então, gente, o que é o mal? O mal é o progresso, é o bem-estar, é a felicidade e é a abundância, só para mim. E o que é o bem? O bem é o progresso, é o bem-estar, é a felicidade e a abundância, só que para todo mundo. Essa é a grande diferença. E como é que a gente consegue distinguir o bem e o mal? Como o Paulo falou, essa lei ela está na nossa consciência. E como é que o espiritismo contribui, né? Como o espírita deve ser e como ele deve se comportar diante do mal? Bom, o espiritismo, ele faz a gente conhecer o bem na sua plenitude. Então, quando a gente conhece o bem na sua plenitude, a gente consegue lidar melhor com isso que a gente chama de mal, que é um equívoco e que a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre ele ao longo dessa obra, agora nesse trechinho, né? E aí, a última pergunta é: como saber se estamos agindo certo se nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro? Aí a resposta quem dá é Jesus, é o amor, né? O amor, ele é o caminho. Ele é o caminho para a gente saber se a gente está agindo certo ou não. Então, Paulo, ó, por favor, se você puder fechar com uma prece, a gente agradece. Assim, agradecendo mais um estudo realizado, em nome de Deus, agradecendo essa oportunidade, louvando toda a oportunidade que Deus nos dá, o auxílio que recebemos dos seus filhos, o auxílio daqueles espíritos que organizam os estudos, que nos assessoram, que toda a paz e a harmonia, todas as suas ideias edificantes, possa adentrar no lar de cada
possamos internalizar tudo aquilo que aprendemos e que isso possa servir para a transformação ética, moral de nossas famílias, de nossa vivência, e assim tornarmos pessoas melhores moralmente e possamos auxiliar na construção de uma sociedade melhor e fazendo o nosso concurso no bem aonde for possível. Paulo, você encerrou a prece? Certo. Gente, muito obrigada, Felipe e Paulo, pelos ensinamentos, por compartilhar com a gente tudo isso. Gente, muito obrigada. A gente continua essa discussão lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Ó, um beijo para vocês todos e boa noite.